Para mim é o melhor jogo do Cruzeiro no ano. E olha que o Cruzeiro jogou bem contra Palmeiras e Flamengo os 2 jogos. Aqui em São Paulo, no Rio, e os 2 jogos do Mineirão, o Cruzeiro venceu os 2 e jogou bem os empates fora de casa. Atacou muito bem no primeiro tempo. Atacou muito rápido. O segundo e o terceiro gol são muito rápidos do Cruzeiro. Ficou baratíssimo pro Corinthians, não só pelo gol anulado, mas pelo volume de jogo. A sorte do Corinthians é que esse jogo era um jogo pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e não da Copa do Brasil. Mas já é um aviso, né? O Corinthians precisa fazer tudo absolutamente diferente, porque o Cruzeiro vai jogar a mesma coisa, tá? O Cruzeiro joga isso daí. E é por isso que ele é terceiro lugar do campeonato. Que ele joga sempre assim e normalmente sempre bem. O Corinthians é que precisa fazer muito diferente para ter disputa na Copa do Brasil. Sobre essa questão de fazer diferença, o Renatinho, o próprio Dorival falou, podem me cobrar que a postura vai ser diferente. A sensação que passa, o Caio que falou algumas vezes, né, aquela narrativa de que o Corinthians escolhe alguns jogos, se mobiliza, né, principalmente quando é um clássico, alguma coisa diferente. Você acha que tem um perfil completamente diferente daquilo que pode acontecer na Copa do Brasil também? Concorda com o Dorival Júnior? O Corinthians não estou no gol ontem, cara. Não estou no gol. Cara, assim, pior que isso daí vai ter que se esforçar bastante pra fazer também, né? Acho que Sim. se a gente for bastante olhar... difícil jogar pior. Olha, vou te falar, cara. Porque... Aí você vai pelo... Vamos começar por um negócio que, assim, eu não sou um cara que gosta de individualizar nada e tal. Pô, tenho o maior respeito pro atleta que tem família, tem as pessoas. Mas, assim, como é que o Hugo joga no Corinthians há tanto tempo, gente? Não dá, o cara errou tudo que ele tentou em campo. Como é que o Corinthians hoje tem o Hugo Souza, que é um goleiro que não é dos mais experientes, como titular, e você não tem nenhum outro goleiro na reserva? Só tem meninos. Sabe? O Corinthians vai muito além do campo e bola ali. O Corinthians tem um ano assim que eu acho que já é positivo diante do que é o ano do Corinthians, ter ganhado um Paulista em cima do seu maior rival, ter tirado esse rival da Copa do Brasil, tá vivo na Copa do Brasil e não cair. Eu já acho um ano assim que é claro que não é digno do tamanho do Corinthians. Claro, isso. Mas diante das circunstâncias é um ano tranquilo até. Porque o clube tipo assim, tá correndo atrás do próprio rabo a temporada inteira, com problemas políticos e tal. E olhando para o jogo, que a gente viu a distância de um time muito bem estruturado, de um time que é terceiro colocado do campeonato, de um time que tem qualidade individual, mas tem trabalho, tem um treinador que já tem uma identidade de jogo. O Cruzeiro hoje é um time que tem uma identidade de jogo. O Corinthians não. O Corinthians há alguns anos você olha pro Corinthians e você não consegue falar, pô, que tipo de jogo o Corinthians quer jogar? Qual é o caminho que o Corinthians quer ter? Não, isso depende de cada treinador, os treinadores vão e vêm. Enfim, cara, o Corinthians hoje é isso, mano. É isso, de verdade. E sempre repito, cara, a gente pode ficar em cima de um jogo, de uma peça, de outra, que eu concordo, até citei algumas peças aqui. Mas o problema do Corinthians é muito maior que isso, cara. De verdade. E o jogo de ontem, mais uma vez, joga isso na cara. Ganhou do São Paulo, ganhou do São Paulo, mas assim, se a gente olhar o segundo tempo do Corinthians do São Paulo, aquele Corinthians que ganhou do São Paulo no segundo tempo continuou no jogo de ontem e tomou 3. Só uma coisa, a gente tá falando, não chutou ao gol e mostrando uma finalização do Corinthians, estava impedido. Estava impedido. O Roberto, o cara tá vendo uma coisa e vendo, pô, porque não valeria, então não conta. As estatísticas lá, se você olha as estatísticas que eu peguei lá no Flashcore, você vê 17-4 de finalização, 7-0 no gol, 9-3 em escanteio. Muita coisa, né? Assim, Isso porque depois dos 20 do segundo tempo, o Cruzeiro administrou. Exatamente, o Cruzeiro deu uma administrada, não acelerou. Eu concordo com o Marcelo, acho que a partida do Cruzeiro foi das melhores que o Cruzeiro teve no ano. Assim, primeiro tempo ajustando certinho pressão, recuperação de bola rápida e ajustando quando cadenciar, quando acelerar no campo de ataque, né? Então você vê várias jogadas que ele está tentando construir e tem várias jogadas que ele está acelerando. Então assim, o tempo todo isso. E essa alternância, ela vai minando o outro time, ainda mais um time desorganizado, um time que já entrou com farol baixo como entrou o Corinthians, vai minando o time, é volume, é chance, e a entrada do Arroio no time deu porque o Wanderson foi muito importante na consolidação do time, do jeito de jogar, mas o Arroio é mais contundente, é mais... Pô, você vê a tomada, o lance do primeiro gol, o Arroio toma a frente do jogador, porque o normal é o jogador chegar e essa bola não vai vir para mim. Eu tô aqui atrás do lateral, não vai vir. Ele passa o lateral, passa o zagueiro, finaliza e o... Então, assim, cara, partida muito boa do Cruzeiro.
já esquentando as turbinas para essa Copa do Brasil aí, para vir para essa Copa do Brasil, né, vai pegar o Corinthians. E aí fica aquelas... Acho que o cruzeirense vai ficar muito com aquelas sensações que todo mundo pode ter, né? O flamenguista vai falar, caramba, enfrentamos o Fortaleza 2 vezes, enfrentamos o Ceará, enfrentamos o Vasco 2 vezes, fizemos 2 pontos. Né? Vai falar isso. O palmeirense vai falar, enfrentamos o Vitória 2 vezes, fizemos 2 pontos. O Cruzeiro vai ter muitos joguinhos assim, né, para falar e de fato... Mas acho que dentro de um projeto, né? Acho que o Cruzeiro subiu mais um degrau, né? Cara, o objetivo era ir para a Libertadores, ele vai para a Libertadores, pode concluir isso, não sei o que ele vai fazer ainda no Campeonato Brasileiro, né? Não sei, de repente é muito difícil, mas enfim. E pode ganhar um título de Copa do Brasil, que é uma competição que o clube conhece. É um ano, de novo, é um ano que a diretoria teve uma decisão a ser tomada, sabe? Sabe aquelas coisas tipo jogo de RPG que você fala, o que você faz agora? Você... ataca o vilão ou vai bater em retirada? Ali você toma a decisão da sequência do jogo. O Cruzeiro tinha uma decisão a tomar e ele tomou a decisão certa. Ele foi buscar o Leonardo Jardim e deu autonomia para o Leonardo Jardim. Acho que é um ano muito positivo para o Cruzeiro e que pode ficar ainda mais positivo ganhando a Copa do Brasil. A sensação ruim que fica isso dos pontinhos para cá e para lá que todo mundo tem é porque o Cruzeiro dificilmente jogou mal. Cruzeiro, o Palmeiras agora, Vitória, Fluminense, jogou mal esses jogos todos. Você queria o Fábio falou, né? Vocês queriam o quê? Vocês não querem esses caras. O Palmeiras jogou mal. O Cruzeiro teve vários jogos que ele não jogou mal. O 0x0 Cruzeiro e Fluminense, o Fábio é o melhor jogador em campo. Porque ele faz 3, 4 defesas muito boas. O jogo contra o Santos era muito bom e escapou da mão de uma hora para outra. Em 15 minutos o Cruzeiro perdeu. Teve um gol anulado do Cruzeiro quando estava 1 que até hoje eu não consegui achar a falta e tal. Tem um jogo contra o Mirassol fora de casa que o Cruzeiro empata também, que o Cruzeiro jogou bem boa parte do jogo. Também teve uma decisão arbitral esquisita ali. O Cruzeiro jogou mal poucas vezes, depois que clicou, né? Porque também começou mal o campeonato e tal, e depois que tem esse vai o racha, que é o jogo contra o São Paulo, a partir dali o time começa a jogar muito bem. 10 jogos de invencibilidade, só que 6 empates. Sim. Então foi ficando pontinho pelo caminho. E falando no Leonardo Jardim, assim, cara, a gente até falou isso ontem no Arquibancada, que pra mim, desde aquele Mônaco dele, que era um time muito legal de ver, talvez esse seja o trabalho que ele mais tenha conseguido autoral. refazer a ideia. Porque é muito parecido. Eu lembro desse Mônaco eu fazer algumas análises quando eu estava lá na ESPN e tal. O estilo primeiro que a formação é muito parecida, é o mesmo sistema. E a questão de ontem o Cruzeiro demonstrou um negócio que eu acho que era o passo à frente que o Cruzeiro precisava como equipe, como coletivo, que é quando o adversário te dá a bola, você ter ferramenta e você conseguir entrar na defesa do adversário. Eu sempre falei que o Cruzeiro ainda era um time em desenvolvimento, porque ele precisava em alguns momentos, e as dificuldades no campeonato do Cruzeiro foram quando ele precisou propor mais o jogo. Só que ontem o Cruzeiro conseguiu emular as duas situações. O Cruzeiro no primeiro tempo ele conseguiu ter volume, ele conseguiu essa troca de lado de campo, toda hora pegando o Corinthians. 1x0 no primeiro tempo ficou bem barato. Sim, total. E aí no segundo tempo, com as mudanças do Corinthians, o Corinthians veio mais pra frente também, o Dorival soltou o time, aí o Cruzeiro voltou pro seu caminho mais confortável, que é transição. E até em cima disso a gente falava, o Cruzeiro não é um time de contra-ataque. O Cruzeiro é um time que ele é urgente. O Cruzeiro não é um time que vai ter gols de posses longas de um lado pro... Não, o Cruzeiro é um time de recuperar e acelerar. Recuperar e acelerar. E aí o segundo tempo ficou muito claro. Quando o Cruzeiro conseguiu pegar a linha do Corinthians um pouquinho mais adiantada, atacou muito bem em profundidade. Enfim, acho que até é uma pergunta legal para fazer pro Leonardo Jardim, porque quando ele surge naquele Mônaco que, é campeão francês e tal, com o Bernardo Silva, com o Mbappé, é verdade. Semifinal de Champions. Sim, semifinal de Champions. Todo mundo olhou pra ele como um cara que ia estar nos clubes mais picas do mundo. E aí ele rodou e chegou no Brasil e eu acho que desde então talvez seja o trabalho que mais se assimila com o Mônaco, assim, em termos de ideias, em termos de consistência. O segundo gol do Cruzeiro ontem é um gol que vem do nada. É uma faltinha no campo de defesa.
Fabrício Bruno, bola longa. Diagonal, O Kaique amacia, ela põe no chão, arroio para cruzamento. O Cruzeiro em nada. O Corinthians estava todo posicionado. Era uma falta no campo de defesa em pim-pam-pum. O Cruzeiro construiu isso. um É gol um time- que o Corinthians não achou, cara. Eu brinquei que o Cruzeiro é o sniper do Brasileirão. Tipo assim, sabe, ele pá, 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 acabou. Já Muito foi. rápido. E o Headshot. terceiro gol começa com o Caio Jorge roubando a bola e sendo dessa vez flecha e não arco e não flecha, né? Não, assim, Ele rouba a bola. Ele não precisava, jogo 2-0, o Corinthians Sim, morto. sim. Morto. Ele vai Cara, lá, ele vai muito dá bem a volta, porque rouba. ele conduz em velocidade, inferioridade numérica na hora da bola, E ele consegue calcular certinho o tempo pra segurar, pra retardar a jogada e dar Pro na Arroio rua. chegar. E E só- aí, pra mim, o goleiro do Corinthians ali... Só uma Deixa eu coisa pra aqui, fechar. Defensável. O Cruzeiro tinha tomado 2 gols em 20 minutos do Juventude. Ontem até vi o Caio Jorge falando depois do primeiro tempo que o Cruzeiro queria entrar com uma postura diferente para entrar mais ligado e tal. Então, tá acabando o campeonato, o time foi regular o tempo inteiro, mas ainda tá aprendendo dos erros que está cometendo. Pô, a gente errou, tomou 2 gols em Caxias que não podia tomar. Hoje a gente vai entrar mais forte. E aí dá o amasso que deu no Corinthians nos primeiros minutos.